Nação Mengão Queridão tá com problemas financeiros? O Flamengo teve 8 contratações em 2024. Começam a borbulhar nas redes sociais que o Flamengo estaria passando por problemas por não fazer a readequação financeira no COD, Conselho Deliberativo. Segundo algumas narrativas, o Conselho Deliberativo do Flamengo teria aprovado um orçamento que não foi cumprido e estourado, devido às contratações de Michael, Alexandro, por exemplo, que elevaram os custos da folha de pagamento do Flamengo. Mas até onde essa narrativa é verídica? Porque no Brasil nós temos clubes, por exemplo, que contratam e não pagam. E continuam comprando. Gente, eu não estou nem falando da questão do fair play financeiro mais não. Esse nunca vai ser implementado no Brasil. Não tem como você obrigar clubes brasileiros que são totalmente desorganizados e gigantes a fazerem parte de um hall de boas gestões. Não tem como. Tem clube que compra, não paga, leva punição da FIFA, negocia a dívida, vai lá, paga uma parcela e compra de novo. Não paga de novo, toma punição da FIFA, renegocia, não renegocia, injeção de dinheiro, fazendo doping financeiro o tempo todo em outros clubes, enfim. O futebol brasileiro, financeiramente falando, é uma bagunça. Mas eu vejo muito pouco da imprensa falando a respeito do clube A, do clube B, do clube C. Mas do Flamengo é o tempo todo. Eu quero falar com vocês sobre isso, quero falar também sobre um artilheiro do Flamengo que foi para o Botafogo, campeão da Libertadores da América, que está criando muito burburinho aí entre os grupos de Flamengo no Zap Zap e nas redes sociais. Também quero falar sobre a situação do técnico Tite, falar como que as coisas estão dentro do Flamengo, enfim. Fiquem até o final do vídeo, não pulem e não deixem de assistir até o final para você ficar sabendo de tudo que está acontecendo no Mengão Queridão, porque aqui a verdade é dita, doa quem doer, mesmo que doa em nós mesmos. Eu sou o Fabrício Lopes e você está no canal Resenha Rubro-Negra. Nação, primeiro e última vez, eu já vou mandar aquele recadinho do Clube de Membros, tá? O Clube de Membros é essencial para a gente continuar fazendo o nosso trabalho aqui. Por isso eu peço para você, torcedor rubro-negro, torcedora rubro-negra, que curtem o nosso trabalho, para clicar nesse link que está aí na descrição do vídeo, no comentário fixado e aí no chat, para se tornar membro VVP. O valor não pesa, é apenas R$ 1,99. Você nem vai ver esse valor chegando para você. Mas se a gente somar o seu R$ 1,99 com R$ 1,99 do outro e do outro, aí a gente consegue formar um bolo forte o suficiente para a gente se manter aqui na plataforma. Então, se você quer continuar vendo as notícias verídicas, verdadeiras, precisas e honestas sobre o Mengão Queridão, torne-se membro VVP, nos ajude, por favor, nessa nossa caminhada de não deixar o nosso sonho de levar informações do Mengão Queridão para vocês. Valeu? Tô contando muito com vocês. Vamos conseguir pelo menos mais 10 membros durante esse vídeo? Vou lá olhar, hein? Tô contando muito com vocês. Nação, é o seguinte, o Botafogo fechou contrato com o Wellington, o artilheiro do Flamengo na Copinha 2024 e campeão da Libertadores da América Sub-20. Só que o seguinte, muita gente tem me perguntado como é que o Flamengo deixou esse moleque passar para o Botafogo, o moleque foi artilheiro da Copinha e jogou a final. Não, ele não jogou a final do Mundial de Clubes, não. Ele não jogou o Intercontinental, não. Não jogou porque o contrato de empréstimo dele ia só até julho. Como o Flamengo não exerceu a cláusula de compra dele, ele voltou para o Juventude e não participou da final do Mundial Interclubes. Só então o Botafogo foi lá e buscou o guri. O guri é bom jogador? É bom jogador sim, mas não se trata de que o Flamengo perdeu o atleta para o Botafogo foi nas nossas categorias de base e tirou o nosso atleta de lá a preço de banana, não foi isso não, tá? O Flamengo simplesmente não quis exercer a cláusula de pagamento dele. E nem era uma cláusula muito grande. O Flamengo deveria pagar R$ 1 milhão por 50% dos direitos econômicos do atleta. Mas não quis exercer. Eram duas as opções. R$ 1 milhão por 50%, R$ 1,5 milhão por 70%.
e o Flamengo avaliou que o investimento não era o investimento do tamanho que o Flamengo queria para um atacante. Agora, se vocês querem questionar como nós estamos vendendo a nossa base, aí beleza. A base tem sido vendida muito barato. Os jogadores têm deixado o Flamengo de forma muito baratinha. O Flamengo tem perdido muito dinheiro nas suas contratações. Isso daí é batata. Basta ver como as outras equipes estão negociando e como nós estamos negociando, para todo mundo entender que a gente realmente tem sérios problemas na venda dos nossos jogadores. Isso não quer dizer que o Flamengo deva contratar todo mundo também que passa pelas categorias de base. Agora vamos ver se o scout do Flamengo, se os olheiros do Flamengo realmente mandaram bem na questão do Wellington, ou se ele vai virar um gigante aí no Botafogo e vai se tornar um grandíssimo jogador no Botafogo. O que a gente tem que fazer é esperar para ver. Agora, eu não concordo com narrativas que tentem subjugar algumas situações dentro do Flamengo. Deixa eu explicar direitinho para vocês. Vocês estão careca de saber, Corinthians e Internacional compraram jogadores do Flamengo, o Corinthians, o Hugo Souza e o Mateuzinho, o Internacional, o Thiago Maia, e nenhuma das duas equipes pagaram o Flamengo ainda. O Flamengo está tomando calote? Não, gente, o Flamengo não está tomando calote. Os clubes atrasaram o pagamento, mas o Flamengo tem como e vai acionar os clubes judicialmente. O Corinthians, por exemplo, deu garantias ao Flamengo. O Flamengo vai atrás das garantias. Gente, isso é a coisa mais normal, mais natural no mercado. O Flamengo não está sendo feito de bobo, não. E vou falar mais. Foi muito melhor para o Flamengo ter vendido o Hugo e o Mateuzinho do que ter mantido eles no elenco do Flamengo. Por quê? Porque a gente teria uma despesa com 2 jogadores que não seriam utilizados e estaríamos pagando seus salários. Agora, eles no Corinthians, mesmo atrasando o pagamento, o Flamengo vai estar ganhando juros em cima do atraso disso. E não tem como não pagar. Mais dia menos dia, os caras vão ter que pagar. Se não, bloqueia-se as contratações do Corinthians junto à FIFA, leva isso até o CAIS, e lá no CAIS os caras vão pagar com juros e correção monetária. Então o Flamengo não está tomando calote de ninguém. O Corinthians vai ter que pagar. Pode demorar um pouco mais, um pouco menos, mas eles vão ter que pagar. Ao invés da imprensa e da torcida rubro-negra focar em cima desses clubes que estão devendo e ainda não estão pagando, o que a gente vê sendo difundido nas redes sociais é a questão de endividamento do Flamengo. Recentemente eu vi uma postagem dizendo que o Flamengo que o Flamengo vai ter problemas financeiros devido às contratações que fez em 2024. Foram 8 contratações em 2024. Vamos relembrá-las? Nicolás de la Cruz, 77,7 milhões de reais. Matias Vinha, 43,5 milhões de reais. Carlinhos, 3,2 milhões de reais. Matias Vinha, Léo Ortiz, 37 milhões de reais. Michael, só luvas. Alexandro, só luvas. Carlos Alcaraz, 108 milhões de reais. Gonzalo Plata, 23,7 milhões de reais. Michael e Alexandro, eles não vieram de graça, vieram através de luvas, que são luvas pesadas, são luvas altas, mas que são diluídas no salário dos jogadores. O Flamengo comprou o terreno do gasômetro por 138 milhões de reais, e depois teve que complementar com mais 7,8 milhões de reais. Tudo à vista. Bom, a narrativa que eu vi nos últimos dias é de que o Flamengo teria estourado o orçamento de 2024 e não fez uma readequação no COD. Isso causou, obviamente, um grande rebuliço entre os torcedores rubro-negros que se preocupam com as finanças do clube. E aí, eu quero explicar para vocês em que pé que estão as finanças do clube e se realmente, por conta de todos esses valores que eu acabei de citar para vocês, se o Flamengo tem que se preocupar. Vamos lá, prestem bem atenção. Primeiro, não é o COD que gera orçamento para o Flamengo. O orçamento ele não é aprovado no Conselho Deliberativo. O orçamento é aprovado no Conselho de Administração ou Conselho Administrativo do Flamengo. Então aí já está o primeiro erro da narrativa. Segundo, não houve readequação do orçamento
porque o caixa do Flamengo é um só, tá, pessoal? É só um caixa. E esse caixa, ele tem várias linhas de receita que entram nele. Quando uma parte do clube não dá a receita esperada, é compensado com outro. Vou dar um exemplo, tá? A gente tem linhas de receita, bilheteria, vendas de jogadores da base. Até o presente momento, o Flamengo não conseguiu complementar todo o orçamento que estava previsto para venda de jogadores da base, ok? Beleza. Faltou ali 43 milhões. Mas, até agora, o Flamengo vem superando as expectativas e as previsões com bilheteria. O que vai acontecer? Se estava orçado um número X para bilheteria, aquilo que exceder e está excedendo, vai compensar aonde não excedeu e não complementou. Então vai sair um pedaço da bilheteria, o que exceder de bilheteria vai compensar aquilo que não vendeu de jogadores. Assim com outras linhas de receita. Tudo aquilo que exceder de uma linha de receita vai compensar uma linha de receita que não bateu a meta alcançada. A gente tem aí as metas para chegar à semifinal da Copa do Brasil, semifinal da Libertadores e chegar em segundo lugar no Campeonato Brasileiro. Se a gente vencer a Copa do Brasil, a gente excedeu aquela linha de receita, que vai compensar a linha de receita, por exemplo, de venda de jogadores, que não cumpriu a meta. O orçamento é o todo. Não existe orçamento para compra separado do orçamento para venda, separado do orçamento da bilheteria. Não tem nada disso. É um caixa só. Então se fecha um orçamento grande, um valor total, e aí depois se divide isso da maneira que o Flamengo quiser. Se remaneja isso da maneira que o Flamengo quiser. Por isso não é necessário fazer uma readequação financeira. É um caixa só. Entenderam? Agora, se o montante todo não for suficiente, se o montante do caixa não for suficiente, aí sim tem que se fazer uma readequação financeira, uma readequação orçamentária, junto ao Conselho de Administração do Flamengo. Entenderam, pessoal? Então, essa narrativa aí de que Michael, de que Alexandro, de que as 8 contratações vão pesar no financeiro do Flamengo, não é verdadeira, tá? É narrativa aí para ganhar votos ou tirar votos dessa gestão. E a gente é muito sério, a gente é muito honesto com a informação que a gente vai passar para vocês. Quando tem que criticar, a gente critica. Esses caras têm um montão de erros no futebol do clube. Mas com relação a finanças, não. Com relação às finanças, os caras são caxias demais e levam a coisa toda da maneira correta. Podemos criticar, por exemplo, a questão da quantidade de multas que foram pagas pela gestão de Rodolfo Landim a treinadores. Multas essas que o próprio Rodolfo Landim quer evitar de pagar ao Tite no restante dessa temporada. E por isso a gestão ainda aposta muito no treinador. Mas aposta mais torcendo para dar certo do que confiando verdadeiramente no trabalho. Tanto é que o Flamengo já trabalha nos bastidores com a possibilidade de promover o Felipe Luiz caso o técnico Tite não consiga levar o time às metas estipuladas também no planejamento orçamentário. O Flamengo só passaria a ter problemas no planejamento orçamentário se ficasse uns 2, 3 anos sem conseguir, primeiro, ganhar títulos, segundo, alcançar as metas estipuladas. Por exemplo, se o Flamengo caísse 3 anos seguidos nas oitavas de final da Libertadores e nas oitavas de final da Copa do Brasil, aí o Flamengo poderia começar a ter problemas se a gestão do Flamengo não trabalhasse para diminuir investimentos. Sentiu que deu ruim? Reduz investimentos. Não contrata-se tanto. Vende-se mais. E essa gestão, ela não é uma gestão que fecha os olhos para a questão financeira. Os caras sabem trabalhar com a questão financeira. Ah, Fabrício, mas não estava previsto a contratação desses 4 jogadores agora. Realmente não estava. Não estava previsto. Isso daí foi devido às lesões e às cobranças pelos maus resultados da equipe em campo, que fizeram essa gestão correr atrás
para poder ganhar pontinhos na eleição no final do ano. Não fosse a eleição no final do ano, o Michael não voltaria, Alexandro não estava aí, eles iam tocar o barco do jeito que desse, porque financeiramente eles são responsáveis até a última gota. Falei isso para vocês no ano passado, que ou eles entregariam um caixa muito alto ou entregariam um time campeão. Como fez mais efeito um time campeão, eles vão entregar um time campeão com um caixa razoavelmente bem, mas não estourando valores financeiros, porque o que muda a opinião dos votantes é título e não dinheiro. Mas não há nada fora do normal, não estão entregando nada fora daquilo que eles mesmos se propuseram a fazer, tá bom? Então, a saúde financeira do Flamengo ainda está intacta, nós não estamos correndo riscos financeiros ainda por conta de resultados, e se essa ou a próxima gestão continuar vislumbrando a parte financeira do Flamengo como está agora, aí a gente vai continuar bem saudável, sem a necessidade de uma SAF, sem a necessidade de uma injeção financeira, de um paraninfo, de um padrinho, de uma injeção para turbinar as contas do Flamengo. Vai tudo bem, obrigado. Agora o Tite, que dê seu jeito, porque a batata dele tá assando e os caras estão torcendo para o time classificar, porque se não classificar, dificilmente vai conseguir segurar o Tite e aí vai ser mais uma multa grande para pagar. Felipe Luiz, fique esperto, patrão, sua hora pode chegar o mais breve possível. Nação, essas eram as informações que eu tinha para passar para vocês. Curta, comenta, compartilha, clica no link para se tornar membro, para participar dos sorteios de brindes e de mantos sagrados. Tamo juntos, obrigado por tudo, fiquem com Deus. Saudações rubro-negras.